Graça e paz, amados, amigos e irmãos na fé. Deus, Ele é fiel. Deus nos permite então, em mais um dia, estar então na Sua presença gloriosa, para então ouvir a Sua palavra, para ouvir então aquilo que Ele tem a falar conosco, com o seu povo, para continuarmos então aquilo que pela Sua vontade nós iniciamos, nós começamos, que foi então o nosso estudo da carta de Atos dos Apóstolos, onde nós vamos então hoje no capítulo 9. E glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Amados, que Deus então Ele esteja no centro das nossas vidas, que Deus então Ele esteja à frente de tudo nas nossas vidas e que nós então possamos estar no centro da vontade de Deus. E que nós então possamos permanecer no centro da vontade de Deus para sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos então orar. Vamos fechar então os nossos olhos, orando a Deus. Senhor querido, eu te louvo, eu te glorifico em mais um dia. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia. Obrigado pelo privilégio, Pai, de nós podermos então, em mais um dia, em mais um momento, entrar para te glorificar, para te exaltar, para declarar que não há outro como tu. Declaramos, Senhor, que nós somos fracos e miseráveis. Declaramos que não há atributos, não há qualidades em nós que façam o Senhor olhar para nós. Apenas a tua graça, Senhor, que nos dá então aquilo que nós não merecemos. Apenas a tua graça que nos dá então aquilo que nós não somos dignos. Senhor querido, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo plano de salvação, obrigado então porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou para exercer a tua obra, para então cumprir a tua vontade, para cumprir então os teus propósitos eternos. Pai, em tuas mãos agora pedimos então que o Senhor venha se manifestar, que o Senhor venha então se revelar. Deus, que o Senhor venha trazer então a revelação da tua palavra, que o Senhor venha então trazer entendimento, graça, sabedoria e inteligência para poder então entender, que o Senhor venha então trazer discernimento para poder entender aquilo que é a tua vontade, aquilo que é então a tua vontade para hoje, aquilo que é a tua vontade então para agora, para este dia, para as nossas vidas. Pai, a minha oração é que o Senhor venha transbordar o nosso coração da tua vontade e do teu querer. Em nome de Jesus, que nossos olhos, que nossa mente, que o nosso coração, que nossos ouvidos possam então estar ligados à tua presença, Pai. E que nós possamos então ouvir tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco. Deus, que não seja a minha carne, que não seja o meu eu a falar, que o meu eu, que a minha carne caia por terra, mas que seja o teu Espírito Santo direcionando, que seja o teu Espírito Santo guiando em tudo, Pai. E que cada palavra, Senhor, que for mencionada, que cada palavra que for dita, Senhor, que tenha então impacto em nossas vidas, que possa então fazer de nós, Senhor amado, melhores servos, melhores obreiros, melhores homens, melhores cristãos. Senhor, que nós possamos então reter, receber, guardar e então pôr em prática em nossos dias, dia a dia. Nos dá graça então, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha cumprir a tua vontade neste dia. Que o Senhor venha crescer então no nosso meio, que nós diminuamos e que o teu nome seja glorificado, temido e exaltado, em nome de Jesus. Amém. Ontem, no capítulo 8, nós vimos então o que aconteceu. Grande então foi a perseguição à igreja, o que fez então o povo, a igreja, se separar, sair então de Jerusalém e indo então para a Judeia e para a Samaria. E nisso então nós vimos que o Evangelho, que a mensagem de Cristo, ela era pregada. Samaria, ela foi completamente alcançada pelo Evangelho de Cristo. A salvação então chegou ali. Nós vamos ver então um etíope, eunuco, sendo então batizado por o diácono Filipe, que viria então a ser um grande evangelista. E vimos então o eunuco sendo batizado por Filipe. E terminamos então por aí, no capítulo 8. Hoje, no capítulo 9, nós vamos ver então o início de uma nova etapa do cristianismo. Vamos ver então o que vai acontecer na vida de Saulo,
aquele que era então, nesta altura, o maior perseguidor da Igreja de Cristo. Vamos ver então o que vai acontecer na vida deste homem chamado Saulo. Vamos ver então uma mudança linda, uma mudança então perfeita, uma transformação de um homem então que perseguia Cristo, passando então de perseguidor a seguidor e discípulo de Cristo, passando então a ser chamado e escolhido por Jesus para proclamar o Evangelho, para ser então missionário de Jesus, ser então transformado então ao maior missionário que passou pela terra. Nós vamos então meditar como aconteceu tudo, o que aconteceu. Nós vamos ver depois o que essa mudança causou. Quais foram então as consequências que essa transformação gerou então na vida de Saulo, que de perseguidor passou então a ser seguidor, o que fez dele, depois de ser perseguido por aqueles que antes perseguiam a igreja. Nós vamos ver então o grande livramento de Deus, a maneira então como ele escapa aos seus perseguidores. E por último, nós vamos ver então também o apóstolo Pedro curando um homem e ressuscitando uma mulher, uma menina. Vamos então iniciar o capítulo 9. Logo no capítulo 9, no versículo 1, fala então que Saulo ameaçava e perseguia os discípulos de Cristo. Saulo então, ele desejava matar os discípulos. Ele desejava então exterminar os discípulos. Ele desejava então acabar com aquilo que ele então chamava de seita. E então Saulo, ele dirigiu-se então ao sumo sacerdote e pediu-lhe então cartas para que pudesse então ir às sinagogas de Damasco, a fim de então prender homens e mulheres que lá encontrasse. E então os trazia e os prendia em Jerusalém. Porque é que Saulo foi até ao sumo sacerdote, pedindo-lhe então cartas? O objetivo então aqui de Saulo era destruir todos os seguidores e discípulos de Cristo. Era então segurá-los então em Jerusalém, a fim então de destruí-los, de exterminá-los. Mas alguns discípulos de Cristo, eles tinham então escapado da rede de Saulo, fugindo então para Damasco, onde lá então haviam várias sinagogas, onde serviam então uma grande colônia judaica. E Saulo então ele estava determinado a perseguir esses discípulos fugitivos que foram então para essas cidades estranhas. Então Saulo, ele elaborou um plano para apanhar esses discípulos. E então nós vamos ver que ele persuadiu então o sumo sacerdote a lhe dar então cartas de autorização. E então, tendo essas cartas, então ele deixou Jerusalém armado, com então alguns homens, com uma autorização então escrita às sinagogas de Damasco, para que caso então ele achasse alguns seguidores e discípulos de Cristo, ele então poderia levá-los então com ele para então os prender em Jerusalém, porque essa então era o seu plano, porque essa então era a sua vontade. Só que pelo caminho, a caminho de Damasco, na sua viagem planeada, aconteceu algo que iria mudar tudo, completamente tudo. Saulo, ele tinha então um plano de destruir a igreja, mas Jesus tinha outro plano. E Saulo então seria um instrumento nas mãos
de Jesus. Saulo então seria um instrumento que Jesus iria usar. O versículo 3, ele fala então no caminho de Damasco. Saulo foi então cercado por uma luz que resplandecia, uma luz que era tão forte que logo cegou Saulo. E então ele caiu do seu cavalo. E então ele já no chão, ele ouvia então uma voz que se referia então a ele dizendo, como está então no versículo 4, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? E então Saulo, cego, não podendo ver, não podendo enxergar, ele perguntou, mas quem és tu? E essa voz então respondeu, eu sou Jesus, o qual tu tanto persegues, como está lá no versículo 5. E disse-lhe mais, Jesus, agora levanta-te daí e entra então na cidade de Damasco, e lá te será dito tudo o que te convém fazer. Aqueles homens que iam então com Saulo no caminho para Damasco, eles ficaram espantados. Eles ouviram aquela voz que falava com Saulo, mas eles não viam ninguém. E então, impressionados, levantaram então Saulo pela mão e viram que ele estava cego. E então o guiaram então pela mão e conduziram-lhe então para Damasco, como o versículo 8 do capítulo 9 fala. Saulo, ele teve 3 dias sem beber e sem comer, à espera então daquilo que Jesus tinha dito, que em Damasco lhe seria dito então o que ele teria então que fazer. E lá estava então Saulo à espera de respostas. No versículo 10 fala então que havia naquela cidade de Damasco um discípulo, o qual se chamava Ananias, o qual então teve uma visão. Ele viu então o Senhor Jesus lhe chamando nessa visão. E então ele se dispôs a ouvir Jesus. E nessa visão, Ananias então ele via Jesus a lhe dizer para que então ele se levantasse e fosse a uma rua chamada Direita e que perguntasse então onde era a casa então de um homem chamado Judas, e que então ele fosse então até a casa desse homem chamado Judas e perguntasse por um homem chamado Saulo de Tarso, porque esse mesmo homem, esse Saulo de Tarso, naquele momento mesmo, ele estava então orando, e Saulo então, quando estava orando, ele teve então uma visão e via então um homem chamado Ananias, o qual então iria até ele, iria então o impor as mãos nos seus olhos, e ele então iria ser curado da cegueira. Ananias, ouvindo então aquilo, naquela visão, ouvindo então o que Jesus tinha para lhe falar, Ananias então ele começou a questionar Jesus, dizendo, mas Senhor, eu já ouvi falar desse Saulo, ele persegue a igreja, ele nos persegue. Esse homem, então, ele faz mal aos teus santos, aos teus discípulos que estão, então, em Jerusalém. E sei também que ele está cá para prender todos aqueles que invocam, então, o teu nome, o seu nome. Todos aqueles que professam, então, uma fé no teu nome. Ananias, ele não podia entender os planos de Deus. Ananias, então, ele via Saulo como Saulo era do momento, como aquele perseguidor. Mas Deus não. Deus, então, ele vê o homem como ele será lá da frente. Ele vê, então, Deus, ele vê o homem, então, da maneira que ele próprio escolheu e determinou que ele será lá na frente. Deus, ele já estava vendo, então, o apóstolo Paulo.
um apóstolo então que seria um grande plantador de igrejas, um homem que iria então fazer muitos seguidores. Deus já estava vendo então esse grande homem e missionário Paulo, que seria então lá da frente. Deus já sabia então da influência que Paulo teria na sociedade, no meio do mundo, do meio então das cidades, do meio então das casas, do meio então das famílias, do meio então das nações. Deus, ele não olha para a pessoa como nós. Deus, ele olha e ele já vê como ele quer o homem, como ele planeou o homem, como o homem será. No versículo 15, nós vamos ver então o que Jesus falou para Ananias, para o seu discípulo Ananias, e ele disse então a respeito de Saulo: Ananias, esse Saulo, ele é um homem escolhido por mim para levar o meu nome para os gentios, para os reis e para os filhos de Israel. Jesus então aqui estava dizendo que para Ananias que Saulo, ele foi escolhido então por ele para ser usado, para ser então um mensageiro da fé, do cristianismo, para então levar o evangelho, a salvação, o arrependimento, a cruz aos gentios, para todos aqueles então que não são judeus, para nós, para os reis e também para todos os filhos de Israel. E Jesus ainda disse a respeito de Saulo, que Saulo, ele iria, na sua vida, que Saulo então iria entender o quanto deveria padecer, o quanto deveria então sofrer pelo nome de Cristo, pelo Evangelho. Ele estava dizendo então que Saulo, ele estava então dizendo a Ananias, que Saulo iria então sofrer, iria então padecer por causa do seu chamado, do chamado que Jesus tinha para ele, que Saulo então iria sofrer pelo Evangelho. E nós, até o fim do nosso estudo de Atos, nós vamos ver algumas das grandes provas e lutas que o apóstolo Paulo ele teve. O versículo 17, vemos então que Ananias, ele não questionou mais Jesus. Ele simplesmente então obedeceu a Jesus. Ele foi então a essa casa. Ele foi então até Saulo. E impondo então as mãos, ele disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, o qual te apareceu no caminho de Damasco, ele me enviou até ti, para que te dê então a visão e para que sejas então cheio do Espírito Santo. E no versículo 18 fala então que logo, quando Ananias impôs as mãos, logo as camas caíram dos olhos de Saulo. E então ele recuperou a vista naquele momento. E levantando-se, ele foi batizado. Quando nós não conhecemos Jesus, até nós termos então um encontro, quando nós não conhecemos Jesus, até nós termos então um encontro com Jesus, nós somos simplesmente cegos. Nós somos simplesmente cegos espirituais. Nós somos mortos. Nós estamos mortos, nós estamos então incapacitados. Mas depois de o conhecermos, depois de termos então um encontro com ele genuíno, nós recebemos então uma vida nova, olhos espirituais, entendimento. As camas então dos nossos olhos, da nossa mente, vão embora. Saulo, ele caiu do cavalo. Quando Jesus se manifestou a ele, todos nós que entendemos quem é Jesus de verdade, o que ele fez por nós, todos nós então acabamos por cair do cavalo. O cavalo então aqui pode significar a arrogância, a vaidade, a ganância, a soberba, a prepotência, a maneira então como nós nos vemos, achando então que nós somos bons, que nós somos então os maiores, que nós não dependemos de ninguém, que nós não dependemos de Deus. Mas quando nós encontramos Jesus, quando nós entendemos o que Jesus fez por nós, nós somos levados à vergonha, nós somos levados à humilhação. E então isso nos faz então cair do cavalo. Isso nos faz então enxergar o quanto nós somos pó, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos miseráveis, o quanto nós somos falhos.
nos mostra então o quanto nós dependemos e carecemos desse Jesus. Aquele temível Saulo, ele, depois então de aceitar Jesus, depois então de confessar, de crer, de ser batizado, aquele temível Saulo morreu na queda do cavalo. Na queda do cavalo, o seu eu, a sua vontade, as suas crenças, os seus pensamentos morreram ali, nascendo então uma pessoa nova, uma criatura nova ali, um outro homem, um homem que seria então apóstolo, um homem que seria então o maior missionário que passou pela terra, aquele que escreve então quase todo o Novo Testamento, escrevendo então 13 livros. O versículo 19 fala então que Saulo depois comeu, pois os versículos falam que há 3 dias que ele não ingeria nada, que há 3 dias que ele não comia nada. Então nós vemos que Paulo estava fraco. Então Saulo então se alimentou, se fortaleceu. E então o versículo nos fala que ele esteve então alguns dias com os discípulos de Cristo em Damasco, conforme a sua palavra nos diz. O versículo 20 já vai nos mostrar esse novo homem em ação, agindo então em prol da obra de Deus. O versículo 20 nos fala então que Saulo ele já estava pregando acerca de Jesus, o qual então declarava ousadamente que Jesus então era o Messias, que Jesus então era o Filho de Deus. O versículo 21 fala que todos os que ouviam Saulo estavam então impactados, estavam então perplexos, estavam então espantados, o qual então reconheciam que aquele que estava ali diante deles, o qual então reconheciam que aquele que estava ali diante deles era aquele que antes perseguia fielmente os que invocam e seguiam Cristo, o qual então aprisionava todos, mas agora então era seguidor, mas agora então era discípulo, mas agora então pregava sobre Jesus. Mas Saulo, ele continuava pregando Jesus, ele se esforçava e então ele confundia os judeus, os quais então habitavam em Damasco, os quais então não entendiam aquela mudança de Saulo. De perseguidor, Saulo então agora era seguidor e proclamador desse Jesus, que do passado tanto odiava, que do passado tanto perseguia, agora ele era seguidor e pregava sobre Jesus, proclamava sobre Jesus. A verdade é que pode ser até o maior perseguidor de Cristo, pode ser então até o maior ateu, o maior muçulmano, mas quando Jesus se manifesta e se revela, algo tremendo acontece. A vida da pessoa nunca mais será a mesma. Ela muda automaticamente. A presença gloriosa de Jesus, ela nos atrai a uma mudança. Ela nos atrai então a uma vida nova, a o seguir, a o obedecer, a falar dele, a proclamar acerca dele. Um dia isso aconteceu comigo. Eu o rejeitava, eu o criticava, eu zombava dele. Mas um dia ele se chegou a mim. Um dia ele se encontrou comigo, estabelecendo então um encontro. Esse encontro, ele marcou a minha vida um dia. Ele me fez então cair do cavalo. Ele me fez então entender que sem ele eu não posso ver, que sem ele eu não posso andar. Sem ele, então, eu não posso continuar. Sem ele, é continuar cego, amarrado, preso ao pecado e de mãos dadas com Satanás, sendo guiado então por Satanás para o abismo, para o inferno. Esse encontro, ele abriu-me os olhos e a mente, me fez então entender o propósito eterno de Deus, a vontade dele. Hoje,
eu estou aqui. Passado 2 anos e pouco, eu estou aqui, transformado, testemunhando desse Jesus maravilhoso, que muda e nos transforma completamente. Eu sou a prova viva de um Deus que é um Deus vivo, que é um Deus que transforma, que é um Deus que muda vidas realmente. A verdade é que eu nunca, em minha vida, me imaginaria a falar de Jesus, a testemunhar então sobre Jesus. Mas foi esta a sua decisão, foi esta então, é esta a sua vontade. Este é o seu chamado para a minha vida. Eu falo porque o amo. Eu falo dele porque sei do seu amor por cada um de nós. Eu falo dele porque eu sei o seu amor por todo o homem. Eu testemunho dele porque sei que ele quer salvar e resgatar vidas, assim como um dia ele fez comigo e assim como ele quer fazer com cada pessoa. No versículo 23 até ao versículo 31, nós vamos ver então Saulo ficando então ainda alguns dias em Damasco. Nós vamos ver que os judeus tensionavam matar Saulo. Eles estavam então planeando entre eles a morte de Saulo, o mal a Saulo. Nós vamos ver que Deus, Ele é Deus. Ele é um Deus fiel. E quando nós resolvemos ser fiéis e obedientes a Ele, Ele nunca deixa acontecer algo de grave sem avisar. Deus sabia, Deus conhecia então o coração e os pensamentos daquele povo, da vontade que eles tinham de matar Saulo. E nós vamos ver então a cilada de quererem matar Saulo. Mas nós vamos ver então que essa cilada, ela chegou então aos ouvidos, ao conhecimento de Saulo. E então isso fez Saulo escapar ileso. Deus então ali estava lhe dando então livramento. Deus ali então ele estava no controle. Ele estava então guardando e protegendo Saulo. E então Saulo, em uma noite, ele foi tomado e posto então em um cesto pelos discípulos, pelos seguidores de Cristo. E então o desceram pelo muro. E então Saulo ele conseguiu fugir e então ir para Jerusalém, conforme a palavra dos Deus diz. Saulo então ele foi para Jerusalém. Ele tencionava então se juntar a todos os discípulos de Jesus. Mas todos o temiam. Todos os discípulos não acreditavam no testemunho de Saulo. Eles não acreditavam então na mudança de Saulo, da transformação de Saulo. No versículo 27, nós vamos ver então a importância do discípulo Barnabé, o qual então seria o grande companheiro de Saulo nas suas missões, o qual seria então como um pai na fé para Saulo, para Paulo. E o versículo nos mostra então, o versículo 27 nos mostra que o Barnabé, ele não aceitou então a rejeição de Saulo, por ser então rejeitado pelo povo, pelos discípulos. E então ele tomou Saulo e levou então Saulo até aos apóstolos. E ele próprio testemunhou de Saulo, contando então como o Senhor Jesus se revelou então a Saulo, contando então aos apóstolos a maneira então como Saulo pregava em Damasco acerca de Jesus, acerca do Evangelho. E então os apóstolos aceitaram então Saulo. E então Saulo estava então com eles, permaneceu então com eles em Jerusalém, andando então com eles para todos os lados. E então Saulo, ele pregava então ousadamente em nome do Senhor Jesus. E vemos então que o povo tencionava matá-lo. E os apóstolos, sabendo disso, sabendo então dessa vontade, sabendo então que eles tencionavam matar Saulo, eles acompanharam então Paulo até Cesareia e depois então o enviaram para Tarso, para a sua cidade. Assim, as igrejas, o povo que estavam então em todos os lados, em toda a Judeia, em toda a Galileia, em toda a Samaria, todos então estavam juntos como igreja, estavam então em paz
eles eram edificados como igreja, eles eram fortalecidos como igreja, fortalecidos e edificados pelo Espírito Santo. E a Bíblia fala que eles multiplicavam, e se multiplicavam então vidas dia após dia. Ali vidas eram salvas dia após dia. E então todos andavam no temor do Senhor. Do versículo 32 até ao 35, nós vamos ver então o apóstolo, nós vamos ver então Saulo, passando então por toda a parte, por todas as igrejas. Nós vamos ver então o apóstolo, enganei-me, perdoem, irmãos, do versículo 32 até o 35, nós vamos ver então o apóstolo Pedro, passando então por toda a parte, por todas as igrejas das províncias, e foi também até aos discípulos de Cristo que moravam então em Lida. O apóstolo Pedro então ali, ele viu um homem que estava paralítico há 8 anos, o qual então estava acamado em uma cama. O seu nome era Enéas. Pedro então se compadeceu daquele homem chamado Enéas, e então Pedro, se compadecendo dele e ousadamente, disse então a Enéas: Enéas, Jesus Cristo te cura hoje, Ele te dá saúde hoje, levanta-te e faz a tua cama. E naquele momento, aquele homem então se levantou, foi curado, foi livre ali. E este milagre, ele gerou então a salvação naquele lugar. O povo viu então o milagre. O povo então viu o milagre. E então os que viam em Lida e Sarona, eles viram então o milagre e logo se converteram a Jesus. Nós sabemos que Deus não faz milagres por fazer. Este foi então mais um milagre direcionado pelo Espírito Santo através de Pedro, com o propósito então de curar Enéas, de salvar Enéas e também então alcançar aquele povo daquelas cidades. O versículo 36, ele fala então sobre uma jovem discípula de Jesus que se chamava então Tabita, que traduzido significa Dorcas. Ela era uma serva cheia de boas obras, cheia então de esmolas. Ela era serva. E naqueles dias, segundo o versículo 37, nos diz que ela ficou doente e acabou por morrer. Como Lida ficava então perto de Jope, os discípulos, ouvindo falar que o apóstolo Pedro estava então em Lida, eles mandaram então 2 homens pedir a Pedro que fosse então até Jope, mas que eles pediram então que Pedro não demorasse muito. E Pedro assim fez. Ele foi até eles. O versículo 39 comprova isso. O levaram então até o quarto, que Tabita estava morta. Estavam lá então muitas viúvas que a rodeavam chorando e mostrando as túnicas e os vestidos que Tabita tinha feito quando esteve com elas. E no versículo 40 nós vamos ver então a segurança, a ousadia de Pedro, a compaixão, a fé, a convicção que Deus iria trazer de volta aquela menina, que Deus então iria ressuscitar aquela menina, que Deus então iria soprar então o fôlego de vida naquela menina, naquela menina chamada Tabita. Pedro mandou que todos saíssem daquele quarto. E Pedro então, pondo-se de joelhos, ele orou e voltou-se então para o corpo de Tabita e disse: levanta-te. E na hora os olhos dela foram abertos. Pedro então sentou-se e lhe deu as mãos e a levantou, e chamando todos as viúvas, chamando então as viúvas, apresentou então Tabita viva, ressuscitada. Este sinal, ele foi conhecido e revelado por toda a Jope, e muitos creram então no Senhor e se converteram. E o apóstolo Paulo, o capítulo termina falando que o apóstolo Pedro, ele permanece então em Jope por muitos dias, na casa de um homem chamado Simão, o curtidor. Deus, ele é Deus. Deus, ele é Deus de propósitos. Deus é Deus que traz
o que não há, traz então o que não existe, traz então o impossível à luz. O impossível então Ele torna possível. Louvado seja o Senhor por isso. Então que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração em nome de Jesus. Amanhã então continuaremos no capítulo 10, se Deus nos permitir, em nome de Jesus. Deus vos abençoe poderosamente e ricamente, em nome de Jesus. Amém. Amém.